Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo, a cidade das Flores. Hoje é 5 de novembro de 2020, estamos em plena primavera, hoje está um sol belíssimo. E o Roberto aproveita para mandar um abraço muito carinhoso, muito fraterno para todos vocês, porque ele teve um compromisso e, para variar, não vai conseguir chegar a tempo, porque, mais uma vez, o compromisso foi atrasado, então ele não vai conseguir chegar. Mas, vibratoriamente, ele está aqui conosco, da mesma forma que o nosso convidado também, vibratoriamente, já se encontra aqui conosco e nós vamos dar continuidade falando sobre ele, falando sobre esse grande trabalhador da Seara do Cristo, que é o Antônio Gonçalves da Silva. Antônio Gonçalves da Silva, que nasceu em Portugal aos dias 19 de março de 1839, na freguesia de Águas Santas, distrito de Maia. Mas esse grande trabalhador, como nada é por acaso, acabou vindo jovenzinho, com menos de 11 anos. Ele vem para o Brasil e aqui ele finca pés. Ele aqui primeiro chega ao Rio de Janeiro, depois ele vai para Campinas e depois São Paulo. E em São Paulo, ele ganhou o nome de Batuíra. Por quê? Porque ele era tão ágil, tão rápido na entrega dos jornais, que ele era um entregador de jornais. Ainda jovem, que deu o nome de Batuíra, que é o nome de uma ave muito ágil, muito rápida. Mas ontem nós terminamos falando de um momento de prova, para que ele despertasse para a sua verdadeira missão. Foi quando seu filho, de apenas 12 anos, desencarna com um espinho de roseira, faz com que o filho pegue um tétano e acabe desencarnando de forma muito rápida, e foi muito triste, foi um momento assim de muita dor. Mas o Batuíra, que ficou tão impactado com aquilo tudo, e nós comentamos ontem, o velório ali dentro da própria casa, que era costume naquela época, ele se ausenta para o quarto e ali ele tem uma briga firme com Deus, porque ele queria entender o que estava acontecendo. E o filho aparece materializado, o corpo sendo velado, no salão da casa. E o filho aparece para ele e diz: pai, eu estou vivo, eu não morri. E ele sai dali do quarto, ou melhor diz, não chore mais, o meu filho não está morto, o meu filho vive. E ele vai em busca de uma banda, e a banda começa a tocar músicas alegres ali em pleno velório. Muitos devem ter pensado: Batuíra enlouqueceu, como? Ao invés de estar chorando, trazer uma banda para tocar esse tipo de música aqui, essa alegria. Mas ali foi o despertamento, da mesma forma que Saulo de Tarso se desperta na estrada de Damasco com aquele encontro inesquecível. Ele ali, naquele momento, ele diz: não, a morte não existe, o meu filho vive. E o cortejo fúnebre, ele seguiu do lava-pés da residência dele para o cemitério da Consolação, com a banda tocando músicas alegres, indo pela rua, tocando músicas, despertando estranhos sentimentos na população por a sua excentricidade. Muitos devem ter ficado realmente impactados. Mas a partir daquele dia, profundas mudanças se passaram com Batuíra. Batuíra contava 44 anos. Era o ano de 1883.
quando o filho desencarna. Nós falamos ontem, filho desencarna em maio de 1883. E o assunto espiritismo já andava a ser comentado com frequência nas rodas intelectuais paulistanas. Nós lembramos, falamos, que antecedendo a isso já haviam sido publicados 100 periódicos. Eles já haviam ali começado essa divulgação das notícias e, logicamente, que os jornais se utilizavam também para esse tipo de divulgação. E Batuíra procurou inteirar-se dessa nova religião e buscar conhecimentos em seus livros e periódicos que já circulavam na época. Nós falamos 1883, já haviam se passado 26 anos do lançamento de O Livro dos Espíritos. 1883 já havia toda a codificação sido publicada, as revistas espíritas, porque Kardec, desde 1858, janeiro de 58, começa a publicação da Revista Espírita e está à frente dessa publicação mensalmente, até março de 1869, quando ele desencarna. Mas, assim mesmo, a revista tem continuidade, não mais com Kardec à frente. E nós falamos 1883, então 26 anos, que surge o Espiritismo. E após a conversão de Batuíra, com constante aprimoramento, vindo da leitura das obras espiritistas, Batuíra passa a entender a doutrina pela vertente da caridade e do amor ao próximo. Ontem à noite, no nosso curso de Espiritismo, nós encerramos lembrando os ensinamentos de Jesus, quando ele diz: toda a lei e os profetas se resumem apenas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós sabemos que o Espiritismo ele tem 3 vertentes: ciência, filosofia e religião. Cada um se toca mais numa determinada vertente. Para Batuíra, que já tinha esse coração voltado para ajudar, falamos dele lutando contra a escravidão, acolhendo em seu próprio lar pessoas quando tiveram surtos de varíola, uma doença altamente contagiosa. A vertente da caridade e do amor ao próximo foi um momento ali para fortalecer mais ainda a forma de ser de Batuíra. O sentido de solidariedade humana, que já era conquista de seu espírito missionário, desabrocha. Desabrocha a ponto de assombrar a sociedade paulistana, porque nós falamos que Batuíra havia conseguido adquirir bens. Ele já se encontrava numa posição materialmente, economicamente favorável, confortável. E as pessoas se impactaram com a posição, com o posicionamento, a forma de agir de Batuíra, um homem que já estava com destaque na sociedade. Mas nós aproveitamos para mandar também um abraço muito querido aqui para Mara Fernandes. Vamos voltando aqui para que a gente não esqueça ninguém. A Sueli, o Arnaldo desejando um dia ótimo, o Cosme, a Janete, a Maria Dolores, desejando também que Jesus abençoe a todos nós. Mara Fernandes, bom dia. O Arnaldo lá de Boston, dizendo: hoje sol brilhando e vai fazer recorde de calor. Deus abençoe. A luz para todos. É assim, né, Arnaldo? A natureza é fenomenal. Uma hora está nevando, outra hora está chovendo, outra hora vai ter um sol tão grande que vai ser um recorde de calor. Haja corpo físico para aguentar tantas mudanças, né? Precisamos nos cuidar bem.
E a Leondina desejando aquele bom dia para os amigos, desejando muita paz, muita luz. Muito obrigado, Leondina. A Mara dizendo que atitude mais linda. Bom dia, Marley, que bom. Dizendo aqui, bom dia, irmãos, gratidão. E a Leondina dizendo, gratidão, Pai bondoso, pela chuva que nos mandou. Realmente, eu sempre peço, Senhor, venha a chuva, mas venha suave, sem trazer muitos estragos, porque às vezes eu acho que os benfeitores que cuidam, os espíritos que cuidam da natureza, tem hora que eu acho que eles erram um pouco a mão. Aí deixa cair demais num lugar só, né? Mas, queridos amigos, a sociedade paulistana fica assombrada. Como que aquele homem abastado podia viver em meio aos pobres, doentes, rejeitados, sem nada pedir em troca? Como? Eu esqueci de mandar um abraço para a Regina. Oi, Regina, bom dia. Dona Adélia, José Roberto. Dê notícias depois de Dona Adélia para a gente. Com saudades. Depois nos diga como que ela está. Mas, como? Batuíra, um homem bom, bom ele era, mas um homem abastado, com condições financeiras, e meio aos pobres, doentes, rejeitados, e sem nenhum interesse, sem nada a pedir em troca, que em geral a pessoa pensa, bom, o que ele está querendo com isso? Mas não. E passados exatos 7 anos, desde a partida de seu filho, uma notícia publicada na revista O Reformador. Já existia a revista O Reformador, a revista é muito antiga. E ali nessa revista, eles fazem um destaque com relação ao Batuíra, com relação a esse trabalhador. Foi publicada essa notícia no Reformador de 15 de maio de 1890. E a publicação vem dizendo assim, a notícia vem dizendo assim: foi restaurado o grupo espírita Verdade e Luz, que há tempos se achava adormecido. Provavelmente foi um espaço que outros companheiros haviam criado, mas que não tinham condições de dar continuidade, então estava parado. E o grupo espírita Verdade e Luz foi restaurado. Seu restaurador é o nosso irmão Batuíra, que acabou de construir um confortável chalé na Rua do Lava-Pés, número 4. Então, o Batuíra, ele aproveitou aquele grupo espírita que já existia, mas que estava paralisado, e ali ele dá continuidade a esse trabalho muito importante. E foi tão assim, foi um destaque tão importante que na própria revista eles fazem essa matéria divulgando isso. E ali mesmo, na Rua do Lava-Pés, número 4, que ontem nós falamos, depois ela muda para a Rua do Espírita e depois Rua Espírita, porque como o Batuíra se torna espírita, a rua começa a ser chamada a Rua do Espírita, a Rua do Espírita, que era se referindo ao Batuíra. Depois tiram o do e fica só Rua Espírita. E ali ele constrói um confortável chalé. Confortável. E eles continuam falando na matéria, fazendo aí, num vasto salão, decentemente mobiliado, onde oferece explicações do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante, porque nós precisamos dignificar o Espiritismo. Às vezes as pessoas têm uma compreensão um pouco equivocada, que como o Espiritismo é uma religião que não tem dogmas, rituais, vestimentas,
nenhum tipo de aparato, e como nós procuramos trazer o cristianismo redivivo da forma como Jesus ensinou, alguns acham que o ambiente espírita deveria ser um ambiente rústico, sem nenhum conforto. Mas nós temos que lembrar que Jesus, na época de Jesus, não existia o que existe hoje. Nós não podemos fazer como outros irmãos de outras religiões que querem trazer os ensinos de Jesus ou trazer os ensinos da Bíblia, como está contido, às vezes, lá no Antigo Testamento, ou mesmo na época de Jesus. Então, querem trazer da maneira como era naquele período. Só que o mundo evoluiu. Se hoje Jesus estivesse aqui, ele agiria de acordo com os homens do seu tempo, como Paulo disse. Vamos estar no mundo sem ser do mundo, mas temos que viver de acordo com o momento atual. Na época, Jesus falava em cima do monte. Jesus falava dentro de um barco para a multidão ouvir. Reunia a multidão sentada no chão, mas hoje não existia luz, não existia ventilador, não existia ar-condicionado. As pessoas viviam daquela forma e Jesus também. Mas hoje nós precisamos dignificar o Espiritismo com um ambiente confortável, um ambiente prazeroso, um ambiente que a pessoa se sinta bem em chegar, principalmente as crianças. Nós vamos evangelizar as crianças, nós precisamos oferecer um ambiente agradável, um ambiente bonito. A criança vai sair de seu lar, com o conforto do seu lar, para ir para um ambiente desconfortável, quente, escuro, às vezes dando até uma certa angústia, um certo mal-estar. Eu lembro, inclusive, uma companheira, há muitos anos, em outra localidade, que ela fala, vamos pintar esse muro dessa casa espírita, porque a pessoa que passa na rua se sente mal até de entrar. O muro está escuro, já está encardido, está sujo. Então, são pequenos detalhes que influenciam. E Batuíra, quando ele reabre esse centro, que era o Grupo Espírita Verdade e Luz, ele restaura com um confortável chalé, um vasto salão, decentemente mobiliado, e ali ele oferece o Evangelho. Ali ele ensina o Evangelho. Ele poderia, se fosse hoje, trazer diferente ainda, mas ele trouxe de acordo com o que havia naquela época. Nós estamos falando de 1890. Muitos lugares não tinham luz, muitos lugares não tinham calçamento, não tinham água encanada, mas dentro das possibilidades da época, ele procurou trazer, dignificando o Espiritismo. Isso é muito importante. E ali continua a matéria, o texto do Reformador dizendo, da Revista do Reformador, o mesmo confrade fez a aquisição de uma pequena tipografia. Vê o pensar também à frente. Ele adquire uma pequena tipografia para em breve começar a publicação de um pequeno jornal com o título Verdade e Luz. Batuíra, se utilizando das ferramentas que estavam à disposição naquela época. Ele tira dos seus próprios recursos, constrói, reforma, reconstrói aquele ambiente espiritual
adquire uma pequena tipografia para que ele pudesse ali fazer um jornal e divulgar a doutrina espírita. E do seu entrosamento com a Federação Espírita Brasileira, que ele foi realizando, ele constituiu depois, já um pouco depois, isso já em 1908, em 24 de maio de 1908, ali ele constituiu na capital paulistana a União Espírita do Estado de São Paulo. Ele tinha o quê? Um objetivo de congregar o movimento espírita, unir outras casas, outros trabalhadores espíritas nesse movimento único. E ali ele, com o entrosamento com a Federação Espírita Brasileira, ele constitui a União Espírita do Estado de São Paulo, que tinha o quê? Qual o objetivo? Era uma entidade que federava centros espíritas e grupos familiares de todo o Estado, porque lembrando que naquela época era muito comum, às vezes, a pessoa se reunir em família e fazer todas as reuniões mediúnicas e tudo em casa. Ainda não tinha essa amplidão do espiritismo. Então, muitos grupos, tinham os grupos familiares, como nós vimos aqui na semana passada, a luta do nosso outro trabalhador que tinha um grupo familiar, que foi o primeiro grupo espírita criado no Brasil, na Bahia. Ele tinha o seu grupo familiar, era usual naquela época, até porque nós vimos até a própria lei tinha, entre aspas, embarreirava a criação de centros espíritas, então as pessoas faziam seus grupos familiares. Mas ali ele tinha esse objetivo, cria essa união, e ali também Batuíra instalou, junto à redação, uma livraria espírita. E ele fazia o quê com essa livraria? Ele vendia não só obras em português, como também ele trazia obras importadas da Europa, dos Estados Unidos, de países latinos, porque muitos, e lembrando, o francês era um idioma que era um idioma muito presente aqui no Brasil, como uma segunda língua hoje seria o inglês. Mas ele trazia essas obras importadas da Europa, de vários países, mas trazia também da América do Norte, de países também latinos que eram em espanhol, mas ele dava acesso, porque as obras espíritas, nem todas já estavam traduzidas com tanta facilidade, então quem quisesse, aquele companheiro que tivesse interesse de aprender mais, conhecer os grandes clássicos do espiritismo, como Leon Denis e muitos outros, eles tinham a possibilidade de poder ler diretamente no idioma original. E como bom propagandista, Batuíra espalhou gratuitamente, prospectos e folhetos de propaganda do espiritismo, por ele próprio impressos. Ele imprimia e ele gratuitamente divulgava. E ele distribuiu milhares de livros pelo interior do país, milhares, para que essa doutrina pudesse chegar a todos pudessem ir tendo esse acesso. Mas o episódio mais importante da vida do jornal, fundado por Batuíra, foi uma polêmica religiosa. E essa polêmica, ela durou alguns anos, mas nós vamos contar o que aconteceu nessa polêmica
no jornal era uma polêmica religiosa entre Batuíra e amanhã nós daremos continuidade dizendo o que vai acontecer durante anos nessa polêmica ali no jornal. É muito interessante. Mas, queridos amigos, é muito bom estarmos aqui junto com vocês e aguardamos todos vocês amanhã novamente às 10 horas da manhã para falarmos sobre esse grande trabalhador do Cristo, que realmente apreendeu a essência do Evangelho, que é a verdadeira caridade, sem divisões, sem distinções, não, simplesmente o amor que ele levava para todos. Paz a todos e aguardamos vocês amanhã.